Roberto Castilho era intocável. Ou pelo menos era o que todos pensavam. 3 mandatos como deputado federal, presidente da Comissão de Saúde do Congresso, rosto estampado em outdoors por todo o estado. O homem que prometia hospitais novos, médicos capacitados, remédios gratuitos. O herói do povo. Mas nos bastidores, Roberto era outra pessoa. Cada licitação fraudada, cada verba desviada, cada propina aceita. 23 milhões de reais. Esse era o valor que ele e seu grupo haviam desviado da construção de 5 hospitais nos últimos 4 anos. Os hospitais nunca ficaram prontos. As obras paravam e recomeçavam eternamente. Empresas fantasmas ganhavam contratos milionários. E o povo? O povo continuava morrendo em filas intermináveis em corredores superlotados, esperando atendimento que nunca chegava. Papai, olha, saí na TV de novo! A voz animada de Theo, seu filho de 15 anos, ecoou pela mansão. Roberto sorriu, ajustando a gravata italiana de 3 mil reais. Deixa eu ver, campeão. Na televisão, passava uma matéria sobre a inauguração simbólica de mais um hospital. Roberto cumprimentava populares, segurava bebês para fotos, prometia que, desta vez, seria diferente. Você é foda, pai, Theo disse, admiração genuína nos olhos. Se ele soubesse, Roberto pensou, se ele soubesse de onde vinha o dinheiro para a mansão, os carros importados, as viagens para Miami. Se soubesse quanto sangue tinha nas mãos do próprio pai. Pai, tô me sentindo meio estranho, Theo disse de repente, levando a mão à cabeça. Tô com dor de cabeça faz uns dias e... Ele não terminou a frase. Seus olhos viraram, o corpo convulsionou e ele desabou no chão de mármore italiano. Theo! Roberto gritou, correndo para o filho. Mas Theo não respondia. Sangue começou a escorrer de seu nariz. E naquele momento, olhando para o filho inconsciente nos braços, Roberto Castilho ainda não sabia que sua vida perfeita estava prestes a desmoronar. Porque o karma, quando finalmente chega, não tem piedade. A ambulância levou 28 minutos para chegar. 28 minutos que pareceram uma eternidade. Roberto segurou o filho nos braços, sentindo o corpo de Theo tremer em espasmos violentos, o sangue manchando a sua camisa branca de 3 mil reais. Onde está essa porra dessa ambulância? Ele gritou para a esposa, Marcela, que chorava histericamente ao telefone. Eles disseram que está vindo. A central disse que todos os veículos estavam em outras ocorrências, que... Outras ocorrências? Roberto explodiu. Eu sou deputado federal, presidente da Comissão de Saúde. Como assim não tem ambulância disponível? Mas no fundo, em algum canto escuro de sua consciência, ele sabia a resposta. Sabia porque ele mesmo havia assinado os documentos que reduziram a frota de ambulâncias do Estado. Sabia porque parte do dinheiro destinado à compra de novos veículos havia sido desviado para sua conta nas Ilhas Caimã. Quando a ambulância finalmente chegou, estava velha, enferrujada, com equipamentos precários. O socorrista, um rapaz jovem, de olhos cansados, carregou o Theo para dentro com urgência. O Hospital São Lucas, Roberto ordenou, referindo-se ao hospital particular mais caro e equipado da cidade. Senhor, o protocolo determina que levemos para o hospital público mais próximo, que é o protocolo. Eu não me importo com o protocolo. Meu filho vai para o São Lucas, agora. O socorrista olhou para ele com uma expressão que Roberto não conseguiu decifrar. Pena? Desprezo? Como o senhor quiser, deputado. No Hospital São Lucas, Theo foi imediatamente levado para a emergência VIP. Uma equipe de 7 médicos estava aguardando. Ressonância magnética, tomografia, exames de sangue, tudo o que havia de mais moderno. Roberto esperava no corredor com Marcela, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Outros pais também esperavam notícias de seus filhos, mas eles esperavam no sagu comum, em cadeiras plásticas desconfortáveis, com filas imensas, em um só médico plantonista para atender dezenas de pessoas. Senhor Castilho, Dr. Mendonça aproximou-se com uma expressão grave. Podemos conversar em particular? Eles entraram em uma sala de reuniões. O médico fechou a porta cuidadosamente antes de falar.
Seu filho teve um episódio hemorrágico cerebral, um aneurisma rompido. Marcela soltou um gemido sufocado. Roberto sentiu o chão fugir sob os seus pés. Mas ele tem 15 anos. Como isso é possível? É raro, mas acontece. Pode ser congênito. Pode ser causado por uma malformação arterovenosa que passou despercebida. Precisamos operar imediatamente. Então, opera. Usa os melhores equipamentos, chama os melhores especialistas, o que for preciso. Dinheiro não é problema. O Dr. Mendonça hesitou. Senhor Castilho, a cirurgia que seu filho precisa é extremamente delicada. Requer um equipamento específico, um microscópio cirúrgico de última geração que permite precisão milimétrica. Nós tínhamos um desses equipamentos, mas quebrou há 3 meses. E por que não compraram outro? Fizemos uma solicitação de emergência ao governo estadual. O equipamento custa R$2 milhões, a verba foi aprovada há 2 meses, mas o dinheiro nunca chegou. Ficou preso em processos burocráticos. Então o que fazemos? Marcela perguntou desesperada. Há 3 opções. Dr. Mendonça explicou. Primeira, fazemos a cirurgia aqui, sem o equipamento ideal. As chances de sucesso são aproximadamente 30%, com alto risco de sequelas permanentes. Segunda, transferimos seu filho para São Paulo, ou Rio, onde há hospitais com o equipamento necessário. Mas o transporte é arriscado dado o estado dele. Terceira? Roberto pressionou. Há um equipamento no Hospital Central Público. É um modelo mais antigo, mas funcional. O problema é que o Hospital Central está com as cirurgias suspensas há 1 semana. Suspensas? Por quê? Falta de insumos básicos, luvas cirúrgicas, gases, medicamentos anestésicos. A última remessa que deveria ter chegado nunca apareceu. Há rumores de desvio na Secretaria de Saúde, mas... O médico parou, percebendo quem estava à sua frente. Roberto Castilho, presidente da Comissão de Saúde. O homem que deveria fiscalizar exatamente esse tipo de coisa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Quanto tempo meu filho tem? Roberto finalmente perguntou, a voz saindo rouca. Sem a cirurgia, talvez 48 horas, talvez menos. Cada hora que passa, o sangramento aumenta. A pressão intracraniana aumenta. Eventualmente. Transfere ele para São Paulo. Agora. Contrata um helicóptero particular, uma equipe médica completa, o que for preciso. Vou preparar tudo. Dr. Mendonça acenou e saiu. Roberto desabou numa cadeira. O peso de tudo finalmente caindo sobre ele. Marcela se aproximou, tocando seu ombro. Ele vai ficar bem, Roberto. Ele tem que ficar. Mas Roberto não conseguia responder, porque pela primeira vez em sua vida política corrupta, ele estava enfrentando um problema que dinheiro roubado talvez não pudesse resolver. Enquanto esperavam a preparação do transporte, Roberto saiu para o corredor para fazer ligações. Precisava acionar contatos, mobilizar recursos, garantir que tudo estaria pronto em São Paulo. Foi quando ele ouviu. Por favor, doutor, minha filha está com febre há 3 dias. Ela não consegue respirar direito. Uma mulher pobre, roupas simples, segurava uma criança de uns 6 anos no colo. A menina estava pálida, ofegante. Senhora, já expliquei. O médico da triagem dizia exausto. Temos apenas 2 pediatras para atender mais de 100 crianças. A filha está gigantesca. Vou colocá-la como prioridade, mas ainda vai demorar pelo menos 3, 4 horas. 3 horas? Ela pode não ter 3 horas. Eu entendo, mas não há o que eu possa fazer. Se tivéssemos mais médicos, mais leitos, mais recursos, mas nós não temos. A mulher começou a chorar, embalando a filha. Por favor, pelo amor de Deus, ela é tudo o que eu tenho. Roberto desviou o olhar, voltando para a área VIP. Mas a cena ficou gravada em sua mente. Aquela mulher, aquele desespero. E, de repente, ele viu o rosto de Marcela no lugar daquela mulher. Viu Theo no lugar daquela criança. Será que tinha sido assim? Quantas mães desesperadas, quantas crianças morrendo, enquanto ele desviava milhões? Deputado Castilho. Uma voz o interrompeu. Ele se virou. Era um homem de uns 40 anos, magro, com olhos inteligentes e uma prancheta na mão. Havia algo familiar nele. Sim? Me desculpe incomodá-lo neste momento difícil. Meu nome é Daniel Fonseca. Sou jornalista investigativo do Brasil Transparente. Roberto sentiu um arrepio na espinha.
Brasil Transparente era conhecido por expor esquemas de corrupção. Eles haviam derrubado 3 governadores nos últimos 5 anos. Não é o momento, Roberto disse friamente, virando-se para sair. Seu filho está muito doente, não está? Precisa de uma cirurgia urgente, mas o equipamento necessário não está disponível porque a verba para comprá-lo foi desviada. Curioso, não acha? Roberto parou, virando-se lentamente. Você quer o quê? Nada, só vim observar. Daniel respondeu com um leve sorriso. Observar o que acontece quando a corrupção volta para morder aqueles que a praticam. Você não sabe de nada. Não sei. Daniel abriu sua pasta, retirando uma pilha de documentos. Sei sobre os 23 milhões desviados da construção dos 5 hospitais. Sei sobre as 12 empresas fantasmas que receberam contratos superfaturados. Sei sobre sua conta nas Ilhas Caimã com 7,4 milhões de dólares. Ele deu um passo à frente. E sei que há 2 semanas você bloqueou uma verba de emergência de 5 milhões para o Hospital Central. Verba que pagaria os insumos cirúrgicos que faltam, os mesmos insumos que impedem a cirurgia do seu filho aqui. Roberto sentiu a raiva explodir. Ele agarrou Daniel pela gola da camisa, empurrando-o contra a parede. Meu filho está morrendo, seu filho da puta! E você vem aqui com essa merda? Solte-me, deputado, ou adiciono a agressão à lista de acusações. Seguranças do hospital se aproximaram. Roberto soltou o jornalista, recuando. Por que você está fazendo isso? Por que agora? Porque eu estou investigando você há 8 meses. Tenho provas de tudo. Estava esperando o momento certo para publicar. E então soube do seu filho. E sabe o que pensei? Pensei que talvez, quando você enfrentar o sistema de saúde que você próprio destruiu, quando você ver seu filho na mesma situação que milhares de outras crianças que sofrem por causa da sua ganância, talvez você finalmente entenda o mal que causou. Vai publicar a matéria? Agora? Com meu filho morrendo? Daniel guardou os documentos. Vou publicar segunda-feira. Isso lhe dá 2 dias. 2 dias para fazer sua cirurgia em São Paulo, para garantir que seu filho fique bem, porque ao contrário de você, deputado, eu não sou um monstro. Não vou usar o sofrimento de uma criança para avançar minha carreira. Ele começou a se afastar, mas parou. Ah, e, deputado, aquela mulher que você viu no corredor com a filha doente, ela se chama Conceição. Filha dela tem pneumonia. Esperou 7 horas no pronto-socorro antes de ser atendida. Quando finalmente foi, era tarde demais. A menina morreu há 20 minutos. Roberto sentiu como se tivesse recebido um tiro. Morreu porque não havia antibióticos de emergência, antibióticos que deveriam ter sido comprados com a verba que você desviou 3 meses atrás. Então, quando você estiver em São Paulo, no hospital particular mais caro do país, salvando seu filho com dinheiro roubado, lembre-se dela. Lembre-se de Conceição e da filha que ela perdeu por sua causa. Daniel finalmente se foi, deixando Roberto sozinho no corredor. E pela primeira vez em sua vida adulta, Roberto Castilho chorou. Não apenas pela culpa, não apenas pelo medo de perder o filho, mas porque, finalmente, depois de anos de corrupção e impunidade, ele estava enfrentando as consequências de seus atos. E elas eram devastadoras. 2 horas depois, o helicóptero estava pronto. Theo, ainda inconsciente, foi cuidadosamente transferido para a maca especial. Roberto e Marcela subiriam com ele. Enquanto caminhavam pelo corredor em direção ao L. Roberto viu. Viu os corredores abarrotados de pessoas esperando atendimento. Viu idosos em cadeiras de rodas há horas. Viu crianças chorando de dor nos colos das mães. Viu o sistema de saúde que ele havia ajudado a destruir. E em um canto, sentada no chão, viu Conceição, a mulher do corredor. Ela estava segurando uma mantinha de bebê manchada de sangue, balançando-se para frente e para trás em choque silencioso. Seu celular tocou. Era o seu advogado particular, Dr. Olavo. Roberto, precisamos conversar, urgente. Há rumores de que uma grande matéria vai sair sobre você. O Brasil Transparente. Eles têm documentos, gravações, tudo. Você precisa se preparar juridicamente. Eu sei, Roberto respondeu, olhando para Conceição. Eu já sei. O que fazemos? Roberto desligou sem responder, porque naquele momento ele não tinha resposta. O helicóptero decolou, levando Theo para longe daquele hospital público precário, para longe daquela gente que ele havia abandonado. Mas Roberto sabia que não havia como fugir. A verdade estava vindo, e ela não teria misericórdia.
O helicóptero cortava o céu Grinza em direção a São Paulo. Dentro da cabine, com o barulho ensurdecedor das hélices, Roberto segurava a mão de Theo, monitorando cada bip do equipamento médico portátil. Marcela rezava baixinho, os olhos fechados, lágrimas escorrendo silenciosamente. A enfermeira que os acompanhava checava os sinais vitais a cada 3 minutos, sua expressão profissional não revelando nada. Roberto olhava pela janela, vendo sua cidade ficar cada vez menor lá embaixo. E então viu. O terreno vazio cercado por tapumes verdes desbordados. Placas enormes prometendo Futuro Hospital Regional Sul, capacidade para 500 leitos. Obra do governo federal. Aquele terreno estava assim há 3 anos. Senhor Castilho? A enfermeira tocou seu ombro. A pressão dele está caindo. Precisamos chegar logo. Roberto pegou o rádio falando com o piloto. Quanto tempo falta? 40 minutos, senhor. 40 minutos. Uma vida inteira. Ele voltou a olhar pela janela e viu outro terreno. Outro hospital que nunca foi construído. E outro. E outro. 5 hospitais fantasmas espalhados pelo estado. 5 monumentos à sua corrupção. 23 milhões de reais. Quantas vidas aquele dinheiro poderia ter salvado? Quantos Theos? Quantas crianças como a filha de Conceição? Roberto! Marcela gritou, apontando para os monitores. O bip estava irregular. Muito irregular. Ele está tendo outro sangramento, a enfermeira disse urgente. Precisamos pousar agora. Não podemos, o piloto respondeu pelo rádio. Estamos sobre área urbana densa, não há heliponto disponível por pelo menos 15 minutos. Ele não tem 15 minutos, a enfermeira gritou de volta. Roberto sentiu o pânico absoluto tomar conta. Desce onde der, em um campo, em um estacionamento, onde for. Tem um hospital público embaixo, Hospital Municipal da Zona Norte. Posso pausar lá. Não! Roberto gritou instintivamente. Hospital público. As mesmas condições precárias que ele havia fugido. Roberto, pelo amor de Deus! Marcela segurou seu braço com força. Nosso filho está morrendo! Roberto olhou para Theo. O rosto do filho estava pálido, quase azul. Sangue escorria de seu nariz e ouvidos. Desce, ele finalmente disse, a voz quebrada. Desce no hospital público. O Hospital Municipal da Zona Norte era tudo que Roberto temia. Paredes descascadas, iluminação precária, corredores entupidos de macas com pacientes esperando atendimento, o cheiro de desinfetante barato e suor misturado. A equipe do helicóptero desceu Theo às pressas. Um médico jovem, de jaleco manchado e olheiras profundas, correu ao encontro deles. — O que temos? Ele perguntou. Profissional apesar da exaustão óbvia. Hemorragia cerebral, aneurisma rompido, paciente de 15 anos, precisa de cirurgia imediata. O médico examinou Theo rapidamente, checando reflexos, pupilas, sinais vitais. Sua expressão ficou grave. Levem para a sala de trauma, agora. Ele olhou para Roberto. O senhor é o pai? Sou, e sou o deputado federal Roberto Castilho. Preciso que vocês... Não me importa se o senhor é o presidente da República. Aqui dentro, seu filho é mais um paciente crítico que precisa de tratamento. Fiquem na sala de espera. Mas eu posso pagar, posso trazer especialistas, posso... Sala de espera, agora. O tom não admitia discussão. Roberto e Marcela foram praticamente empurrados para uma sala abarrotada de pessoas. Cadeiras plásticas quebradas, ventilador de teto que mal funciona, televisão velha pendurada na parede passando um programa de fofoca. Eles sentaram, cercados por gente simples. Uma mulher grávida que gemia de dor, um homem idoso com a perna enfaixada, esperando horas, uma mãe com 2 crianças febris no colo. — Tem água? Marcela perguntou, a garganta seca. Roberto olhou ao redor. Havia um bebedouro no canto, mas estava com um aviso. Quebrado, aguardando manutenção. A mulher grávida ao lado deles ofereceu uma garrafa plástica. Pode beber, ainda tem um pouco. Marcela agradeceu com um aceno, mas não bebeu. Eles estavam acostumados com água mineral importada.
não água de torneira em garrafa reutilizada. As horas se arrastavam. Roberto tentou fazer ligações, mas seu celular não tinha sinal. O Wi-Fi do hospital não funcionava. Ele estava completamente isolado. Quanto tempo já faz? Marcela perguntou pela 10ª vez. 2 horas. Por que ninguém vem dar notícias? Porque eles devem estar ocupados salvando vidas, uma voz respondeu. Roberto se virou. Era um homem de 50 anos, braço engessado, sentado algumas cadeiras adiante. Desculpe, Roberto disse irritado. Minha filha trabalha aqui, é enfermeira. Ela me contou como são as coisas. Um médico para cada 50 pacientes. Equipamentos velhos que quebram toda hora. Falta de remédio, falta de gaze, falta de tudo. Mas ainda assim, eles salvam vidas. Fazem milagres com nada. O homem olhou diretamente para Roberto. Eu sei quem você é, deputado. Vi sua cara nos jornais, nos outdoors. Você promete hospitais novos toda a eleição. Cadê esses hospitais? Roberto desviou o olhar. Não é assim tão simples. Há processos burocráticos, licitações. Licitações fraudadas, quis dizer? O homem o interrompeu. Desculpa, deputado, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe que vocês roubam o dinheiro da saúde enquanto a gente morre em fila. Eu não vim aqui para ser julgado. Não? O homem riu sem humor. Engraçado. A gente vive sendo julgado. Julgado por ser pobre, por não ter plano de saúde, por precisar do SUS. E agora você está aqui, igualzinho a gente, esperando, sofrendo, vendo como é depender de um sistema destruído. Roberto ia responder, mas a porta se abriu. O médico que havia atendido Theo entrou, ainda com o jaleco manchado de sangue. Família de Theo Castilho? Roberto e Marcela se levantaram num pulo. Como ele está? O médico respirou fundo. Conseguimos estabilizar. Fizemos uma craniotomia de emergência para drenar o hematoma e aliviar a pressão intracraniana. Ele está vivo. Marcela desabou em choro de alívio. Roberto sentiu as pernas bambas. Mas o médico continuou. A situação é delicada. Ele precisa de uma cirurgia definitiva para reparar o aneurisma. Sem isso, pode romper novamente a qualquer momento. E essa cirurgia nós não podemos fazer aqui. Por quê? Porque não temos o equipamento necessário. Não temos o microscópio cirúrgico, não temos as ferramentas especializadas. Tentamos improvisar com o que tínhamos, mas, para a cirurgia completa, precisamos transferi-lo. Para São Paulo? Não. Ele está estável agora, mas frágil demais para um transporte longo. Há um hospital particular aqui mesmo na cidade, a 20 minutos daqui. O Hospital Santa Cruz. Eles têm tudo o que é necessário. Então vamos. Chama uma ambulância, eu pago o que for necessário. O médico hesitou. Senhor Castilho, nós não temos ambulância disponível no momento. Como assim não tem? Temos 4 ambulâncias para este hospital. 2 estão quebradas, há meses, aguardando peças de reposição que nunca chegam. Uma está numa ocorrência do outro lado da cidade, e a última está transportando uma paciente em trabalho de parto complicado. E quando ela volta? Não sei. Pode ser 1 hora, podem ser 3. Depende da paciente. Roberto sentiu a frustração explodir. Isso é inacreditável! Como um hospital funciona sem ambulâncias? O médico olhou com uma expressão cansada, quase derrotada. O senhor realmente quer que eu responda a isso, deputado Castilho? Presidente da Comissão de Saúde do Congresso? O senhor que deveria fiscalizar exatamente estas questões? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos na sala de espera olharam para Roberto. A verba para comprar novas ambulâncias foi aprovada há 8 meses. 6 milhões de reais para renovar toda a frota de emergência da cidade. O senhor sabe onde está esse dinheiro, deputado? Roberto não respondeu. Mas ele sabia. Aquela verba havia passado pela comissão dele. E ele havia autorizado o desvio para uma empresa de fantasma que construiria uma central de ambulâncias que nunca saiu do papel. 3 milhões haviam ido para sua conta. 3 milhões que agora poderiam significar a diferença entre a vida e a morte de seu filho.
Eu vou conseguir uma ambulância particular, Roberto disse, pegando o celular. Tem que ter alguma empresa, algum serviço. Ele ligou para 5 empresas, todas com o mesmo problema. Os veículos estavam ocupados. O tempo de espera era de no mínimo 2 horas. E como era fim de semana, o valor seria 5 vezes maior. R$15 mil pela transferência. Uma empresa finalmente ofereceu. Mas só tenho disponibilidade em 3 horas. 3 horas! Roberto gritou. Meu filho pode não ter 3 horas! Ele desligou, desesperado. Marcela o segurou pelos ombros. Roberto, o que a gente faz? Antes que ele pudesse responder, uma voz idosa falou atrás deles. Vocês podem usar meu carro! Eles se viraram. Era uma senhora de uns 70 anos, magra, com roupas simples mas limpas. O quê? Roberto perguntou, confuso. Meu carro está estacionado aqui na frente. É velho, um Gol 2010, mas anda. Vocês podem usar para levar o menino. Senhora, eu agradeço, mas meu filho precisa de equipamento médico, monitoramento. Eu vou junto, o médico interrompeu. Posso levar um monitor portátil, um kit de emergência. Não é o ideal, mas é melhor que esperar. Por que você está fazendo isso, senhora? Marcela perguntou emocionada. A velha senhora sorriu tristemente. Porque eu perdi meu neto há 2 anos. Ele tinha 14 anos. Teve uma crise de asma grave. A ambulância demorou 40 minutos. Quando chegou, ele já estava morto. Ela enxugou uma lágrima. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mesma teria levado ele no meu carro. Então hoje eu posso ajudar o filho de vocês. Posso fazer o que não fiz pelo meu neto. Roberto sentiu algo quebrar dentro dele. Aquela mulher simples, que provavelmente havia perdido o neto por causa da precariedade que ele ajudou a criar, estava oferecendo ajuda. Eu não sei o que dizer. Não diz nada, só cuida bem desse menino. Ela entregou as chaves. E depois, se o senhor realmente é deputado como estão falando, faz alguma coisa. Faz esse sistema funcionar, para que outras avós não percam seus netos. 15 minutos depois, o Gol 2010 enferrujado saía do estacionamento do hospital. Roberto dirigia. Marcela ia atrás com o Theo deitado no banco e o médico monitorava os sinais vitais com um equipamento portátil precário. Era absurdo, ridículo. O deputado federal Roberto Castilho, milionário, corrupto, poderoso, dirigindo um carro popular velho para salvar o filho. E enquanto dirigia pelas ruas, Roberto via cada UPA fechada por falta de médicos, cada posto de saúde com filas enormes, cada ambulância quebrada abandonada em um ferro velho. Via o resultado da sua ganância estampado em cada esquina. Mais rápido, o médico disse. A pressão dele está subindo de novo. Roberto acelerou, passando um sinal vermelho. Não havia tempo. Só havia culpa. E a terrível percepção de que, talvez, só talvez, já fosse tarde demais. O Hospital Santa Cruz surgia no horizonte como um oásis. Prédio moderno, de vidro espelhado, jardins impecáveis, entrada ampla com manobristas. O contraste com o hospital público era obsceno. Senhor e senhora Castilho, uma mulher elegante de tailier se aproximou. Sou a doutora Patrícia, coordenadora administrativa. Precisamos de algumas informações para o registro. Ela abriu um tablet. Plano de saúde? Temos o Premium Gold da Unimed. Perfeito, mas este procedimento específico não é coberto integralmente pelo plano. A neurocirurgia com microscópio avançado, equipe especializada, UTI pós-operatória, estamos falando de aproximadamente R$180 mil. Não me importa, Roberto disse. Façam o que for necessário. Ótimo, vou precisar de um cartão de crédito ou autorização de transferência bancária para... Faço a transferência agora, Roberto interrompeu, já pegando o celular. Enquanto Marcela lidava com a papelada, Roberto foi até a avião-janela. Dali, do 8º andar, ele tinha uma vista panorâmica da cidade. E no horizonte ele podia ver os 5 terrenos vazios, os 5 hospitais que nunca foram construídos. Mas agora ele via algo mais. Via uma placa conhecida em um deles. Construtora Almeida e Santos, obra iniciada em 2020. Almeida e Santos, a empresa fantasma que ele e o seu grupo haviam criado especificamente para desviar verbas públicas.
Ele era sócio oculto. 40% dos lucros iam direto para sua conta offshore. Senhor Castilho? Ele se virou. Era Dr. Henrique Lemos, o neurocirurgião que operaria Tel. Homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, mas não fria. Como está meu filho? Estamos preparando tudo. A cirurgia deve começar em 40 minutos. É um procedimento delicado, vai durar entre 6 e 8 horas, mas quero ser honesto com o senhor. Diga. Seu filho teve muita sorte. A hemorragia poderia ter sido fatal. O fato de ele ter sido estabilizado tão rapidamente no hospital público, apesar das condições precárias, foi notável. O Dr. Felipe fez um trabalho excepcional. Dr. Felipe, o médico exausto do hospital público que salvou o Theo com equipamento precário e improviso. Ele é bom? É excelente, formado pela USP, um dos melhores da turma dele. Poderia trabalhar em qualquer hospital particular do país, ganhar 5 vezes mais, mas escolheu ficar no público. Por quê? Dr. Henrique deu um sorriso triste. Porque ele acredita que todo mundo merece atendimento de qualidade, não apenas quem pode pagar. Idealista, eu sei, mas é raro encontrar médicos assim hoje em dia. Ele fez uma pausa. Aliás, senhor Castilho, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor é presidente da Comissão de Saúde do Congresso, correto? Roberto sentiu o estômago apertar. Sou. Então talvez possa me explicar uma coisa. Este hospital aqui, o Santa Cruz, tem equipamento de ponta, equipe especializada, tudo o que é necessário, mas atende apenas quem pode pagar, enquanto hospitais públicos como o Municipal da Zona Norte atendem milhares, mas não tem nem o básico. Por que essa disparidade é permitida? É complicado. Questões orçamentárias, burocráticas. Não é complicado. Dr. Henrique o cortou, educadamente, mas firmemente. É escolha. Escolha de onde alocar recursos, de quem fiscalizar, de quem responsabilizar. E alguém, em algum lugar da cadeia, está fazendo escolhas muito ruins. Ele segurou a pasta com os exames de Theo. Vou salvar seu filho, senhor Castilho, porque é meu trabalho, minha vocação. Mas quero que o senhor pense em algo enquanto espera. Quantos outros Theos estão morrendo agora porque não têm acesso ao que seu filho tem? E ele saiu, deixando Roberto sozinho com aquela pergunta. A cirurgia começou. 6 horas. 6 horas de Roberto e Marcela sentados naquela sala VIP, bebendo café que não tinha gosto, olhando para uma TV que não registravam. Roberto não conseguia parar de pensar. Em tudo. Em todos. Seu celular tocou. Era Dr. Olavo, seu advogado. Roberto, a matéria vai sair amanhã de manhã. Brasil Transparente confirmou. Eles têm tudo. Documentos de desvio, gravações, transações bancárias. Tá destruidor. O que você recomenda? Renúncia imediata, hoje à noite. Você renuncia, faz um comunicado dizendo que quer se dedicar à família por questões de saúde e desaparece por um tempo. Talvez consigamos negociar com o MP, devolver parte do dinheiro em troca de uma pena reduzida. Devolver o dinheiro, Roberto repetiu mecanicamente. É a única chance de você não passar os próximos 15 anos na cadeia. Eu sei que vai doer, mas quanto tempo eu tenho para decidir? Horas. Se você não renunciar antes da matéria sair, a pressão vai ser insuportável. Manifestações, impeachment, prisão preventiva, vai ser um massacre. Roberto desligou. Olhou para Marcela, que havia cochilado na poltrona, exausta. Ela não sabia de nada, ou fingia não saber. A esposa troféu, a primeira-dama perfeita, que vivia de salto alto e joias caras, sem nunca perguntar de onde vinha o dinheiro. Mas os filhos sabiam? Theo, com 15 anos, tão orgulhoso do pai. Ana Clara, com 20, estudando medicina em Boston com dinheiro roubado. Eles sabiam que tipo de homem ele era? A porta se abriu. Era uma enfermeira. Senhor Castilho, a cirurgia está indo bem. Dr. Henrique pediu para informar que já passaram da parte mais crítica. Ainda vai demorar, mas o prognóstico é positivo. Alívio inundou Roberto. Graças a Deus. O senhor quer algo? Comida? Alguma bebida? Não, obrigado. A enfermeira saiu. Roberto se levantou, caminhando até a janela novamente. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Lindo,
Hipócrita. Enquanto o céu fazia seu show, lá embaixo pessoas morriam em hospitais sucateados. Seu celular tocou novamente. Número desconhecido. Ele quase não atendeu, mas algo fez aceitar a chamada. Alô? Deputado Castilho, aqui é Daniel Fonseca do Brasil Transparente. Lembra de mim? Como se ele pudesse esquecer. O que você quer? Quero uma entrevista. Você me dá uma entrevista exclusiva antes da matéria sair e eu garanto que sua versão dos fatos seja incluída. Minha versão? Você tem gravações, documentos? Qual versão eu poderia dar? A verdadeira, de como você chegou a esse ponto, a de por que você fez o que fez. As pessoas adoram uma redenção, deputado. Um vilão que se arrepende vende tanto quanto um vilão que cai. Não estou interessado em vender nada. Nem mesmo em salvar a sua própria pele, porque a matéria que vai sair amanhã vai destruir você, sua carreira, sua família, sua liberdade, tudo. Mas se você falar primeiro, se você admitir, se mostrar remorso genuíno, talvez, só talvez, o público tenha alguma misericórdia. Roberto ia desligar, mas Daniel continuou. Seu filho vai se recuperar, deputado, graças ao melhor hospital particular da cidade, aos melhores médicos, ao melhor equipamento. Equipamento comprado com que dinheiro? Honesto? Ou com o sangue de pessoas que morreram porque você desviou verba da saúde? Filho da puta! Não sou eu quem roubou, deputado, mas posso ser eu quem conta essa história de uma forma que não destrua completamente sua família. Pense nisso. Você tem até amanhã às 6 da manhã. E desligou. Roberto ficou olhando para o celular, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. 2 horas depois, Dr. Henrique saiu da sala cirúrgica, ainda com o scrub cirúrgico. Ele estava cansado, mas sorrindo. A cirurgia foi um sucesso. Conseguimos reparar o aneurisma completamente. Seu filho está na recuperação agora, vai ficar em observação na UTI por pelo menos 48 horas, mas o prognóstico é excelente. Marcela desabou em choro de alívio. Roberto abraçou o médico. Obrigado. Obrigado. Eu não tenho palavras. Não precisa agradecer, é meu trabalho. Mas há algo que preciso lhe dizer. O quê? Durante a cirurgia, recebi uma ligação do Hospital Municipal da Zona Norte. A menina de 6 anos, que estava lá com pneumonia, piorou. Entrou em sepse. Eles estavam desesperados, sem antibióticos de amplo espectro, sem equipamento adequado. E, ela morreu há 1 hora. Na mesma hora que eu estava aqui, salvando seu filho com tecnologia de ponta, uma criança morria a 20 minutos de distância por falta do básico. Roberto sentiu um frio na espinha. E ela morreu há 1 hora. Na mesma hora que eu estava aqui, salvando seu filho com tecnologia de ponta, uma criança morria a 20 minutos de distância por falta do básico. Dr. Henrique olhou diretamente nos olhos de Roberto. E sabe o que é o mais trágico? Ela não precisava morrer. Com o antibiótico adequado, o equipamento básico, ela teria sobrevivido fácil. Mas não havia nada. Nada porque alguém em algum lugar decidiu que o dinheiro era mais importante que vidas. Ele entregou um papel a Roberto. O nome dela era Júlia. Júlia Aparecida da Silva, 6 anos. Queria ser professora quando crescesse, segundo a mãe. Agora ela só mais uma estatística. Roberto pegou o papel com mãos trêmulas. Uma foto da menina, sorriso desdentado, olhos brilhantes, vestidinho simples, mas limpo. Por que você está me mostrando isso? Porque você precisa ver, precisa entender que cada número, cada estatística, cada morte evitável nos relatórios de saúde pública tem um rosto, tem uma história, tem uma mãe chorando num hospital público agora. Dr. Henrique ajeitou o scrub. Seu filho vai viver, Sr. Castilho. Vai ter uma segunda chance. Use isso. Use essa segunda chance que ele teve e que Júlia não teve para fazer algo que realmente importe. E ele saiu, deixando Roberto sozinho com uma foto de uma menina de 6 anos que não teria futuro. Meia-noite. Roberto estava sozinho no corredor da UTI. Marcela havia ido ao banheiro. Theo dormia, sedado, cercado por equipamentos que bipavam suavemente.
Seu filho estava vivo, graças a um hospital particular caro, graças a médicos bem pagos, graças a equipamento de ponta comprado com... Com o quê? Roberto fechou os olhos e viu tudo. Viu Conceição, no hospital, segurando a mantinha do bebê morto. Viu a mãe de Júlia, provavelmente no mesmo corredor agora, chorando pelo corpo da filha. Viu a senhora idosa que havia emprestado o carro, que havia perdido o neto. Viu o médico exausto do hospital público, fazendo milagres com nada. E viu a si mesmo, o deputado federal, o presidente da Comissão de Saúde, o homem que deveria proteger essas pessoas e que, ao invés disso, as havia condenado. Seu celular tocou. Olavo, novamente. Roberto, preciso de uma resposta. Você vai renunciar ou não? Roberto olhou pela janela da UTI. Theo estava lá, vivo, respirando. E ele pensou, quantos Theos eu matei? Roberto, eu vou dar a entrevista, ele disse, a voz firme pela primeira vez em dias. O quê? Que entrevista? Para o Brasil Transparente. Vou contar tudo. Tudo o que fiz. Quanto desviei. Como funcionava o esquema. Tudo. Você enlouqueceu? Isso é suicídio político. Você vai para a cadeia com certeza absoluta. Eu sei. Então por quê? Porque é o certo a fazer, Olavo. Pela primeira vez em anos, vou fazer a coisa certa. Ele desligou antes que o advogado pudesse argumentar. E então ligou para Daniel Fonseca. Deputado Castilho? A voz do jornalista respondeu. Surpresa. Não esperava sua ligação. Eu dou a entrevista. Amanhã, 6 da manhã, mas com uma condição. Qual? Tudo que eu confessar, tudo que eu disser, você publica na íntegra, sem edição para me proteger, sem omissões. A verdade completa. Houve silêncio do outro lado. Você tem certeza? Porque isso vai destruir você. Eu já estou destruído. Mas talvez, só talvez, da minha destruição, algo bom possa nascer. Estarei aí às 6 horas. Roberto desligou e voltou para a janela da UTI. Theo dormia, alheio a tudo. Alheio ao pai que ele achava ser um herói. Ao pai que, na verdade, era um monstro. Mas talvez, apenas talvez, esse monstro pudesse fazer uma última coisa boa, antes que fosse tarde demais. 6 da manhã, Daniel Fonseca chegou no Hospital Santa Cruz com uma pequena equipe. Um câmera, um técnico de som e uma produtora. Roberto os esperava em uma sala de reuniões vazia que o hospital havia cedido. Ele não havia dormido. Passara a noite escrevendo, fazendo contas, relembrando cada desvio, cada esquema, cada vida que havia custado sua ganância. Pronto? Daniel perguntou, ajeitando o microfone na lapela de Roberto. Não, mas vamos assim mesmo. A câmera começou a gravar. Daniel sentou-se à frente de Roberto, profissional, mas não hostil. Deputado Roberto Castilho, obrigado por aceitar essa entrevista. Vamos direto ao ponto. Você desviou dinheiro público destinado à saúde? Roberto respirou profundamente. Este era o ponto sem volta. Sim, desviei. Marcela, que estava assistindo de um canto da sala, deixou escapar um gemido. Ela não sabia que ele confessaria. Não assim, não tão abertamente. Quanto? Daniel continuou. 23 milhões de reais ao longo de 4 anos, através de empresas fantasmas, contratos superfaturados, licitações fraudadas. E esse dinheiro foi para onde? 40% para mim. O resto foi dividido entre outros 7 políticos, 3 empresários e 2 funcionários públicos de alto escalão. Você pode nomear essas pessoas? Roberto pegou uma pasta que havia preparado. Posso, e vou. Ele abriu a pasta, revelando documentos, planilhas, transferências bancárias. Tudo. Aqui está tudo. Nomes, valores, datas, contas offshore, tudo. Daniel não conseguiu esconder a surpresa. Isso era muito mais do que ele esperava. Por que você está fazendo isso? Por que confessar agora? Roberto olhou diretamente para a câmera. Porque meu filho quase morreu. E eu percebi que ele quase morreu por causa do sistema que eu ajudei a destruir. Ele sobreviveu porque eu tenho dinheiro roubado para pagar um hospital particular. Mas uma menina de 6 anos chamada Júlia morreu ontem. E uma bebê
filha da Conceição, morreu antes dela. E um neto de uma senhora que me emprestou o carro morreu há 2 anos. Todos porque o sistema não funcionou. E o sistema não funciona porque pessoas como eu roubam o dinheiro que deveria salvá-los. Sua voz quebrou, mas ele continuou. Eu destruí vidas. Matei pessoas tão certamente quanto se tivesse apertado um gatilho. E fiz isso por ganância, por luxo, por poder. Não há palavra para isso. Não há perdão para isso. Marcela estava chorando silenciosamente. Roberto olhou para ela, depois voltou para a câmera. Eu tenho uma filha, Ana Clara, estudando medicina em Boston. A mensalidade é $60 mil por ano. Dinheiro roubado. Eu tenho uma casa de praia em Búzios, avaliada em 4 milhões. Dinheiro roubado. Eu tenho 3 carros importados, relógios de marca, obras de arte. Tudo dinheiro roubado do povo que estava morrendo enquanto eu vivia como rei. O que você espera que aconteça agora? Daniel perguntou. Espero que me prendam. Espero que julguem todos os nomes nessa lista. Espero que o dinheiro seja recuperado e usado para consertar o que destruímos. E espero, ele fez uma pausa, espero que meu filho, quando acorde, entenda que seu pai era um monstro, mas tentou fazer uma última coisa certa. A entrevista durou 2 horas. Roberto confessou tudo. Cada esquema, cada pessoa envolvida, cada centavo desviado. Quando terminou, ele estava exausto, mas, de alguma forma, mais leve. Daniel desligou a câmera. Isso foi intenso. Você tem certeza que quer que eu publique tudo? Absoluta. Seu telefone vai explodir em 2 horas. A polícia vai querer te prender. Você sabe disso, certo? Eu sei. Já liguei para meu advogado. Ele vai se encontrar comigo no hospital. Vou me entregar formalmente depois que souber que meu filho está estável. Daniel guardou o equipamento. Sabe, eu cobri corrupção por 15 anos. Vi políticos negarem até quando confrontados com vídeos. Vi gente mentir em rede nacional com a cara mais limpa, mas nunca vi isso. Nunca vi alguém simplesmente confessar tudo. Talvez porque nunca tiveram seus filhos à beira da morte no sistema que destruíram. Talvez. Daniel estendeu a mão. Para o que vale, eu acho que você está fazendo a coisa certa. Tarde demais, mas ainda assim, a coisa certa. Roberto apertou a mão dele. Publique às 9 da manhã. Dá tempo para eu falar com minha filha antes que ela veja na internet. 8 da manhã. Roberto estava no quarto de Theo na UTI. Seu filho havia acordado brevemente, ainda confuso pela sedação, mas vivo, consciente. Pai, ele murmurou, fraco. Estou aqui, filho. O que aconteceu? Você teve um aneurisma. Precisou de cirurgia. Mas você está bem agora. Vai se recuperar. Theo fechou os olhos, voltando a dormir. Roberto segurou sua mão, memorizando aquele momento, porque não sabia quando poderia segurar a mão do filho novamente. Seu celular tocou. Ana Clara, ligando de Boston. Pai, o que está acontecendo? Vi que você deu uma entrevista para o Brasil Transparente. Todo mundo aqui está falando disso, dizendo que você confessou crimes. É verdade, filha. Silêncio do outro lado. Depois, um soluço. Pai, não pode ser verdade. Por favor, diz que não é verdade. Sinto muito, Ana Clara. É verdade. Tudo é verdade. Mas por quê? Por que você fez isso? Porque eu era ganancioso, porque eu podia, porque eu achei que nunca seria pego e porque eu parei de ver as consequências dos meus atos. O que vai acontecer agora? Vou ser preso. Vou ser julgado. Provavelmente vou passar muitos anos na cadeia. Mas antes disso, quero que você saiba. Tudo que você tem, tudo que pagamos para você, veio de dinheiro roubado. E isso foi minha culpa, não sua. Mas você precisa decidir o que fazer com isso. O que você quer dizer? Quero dizer que você pode terminar medicina com esse dinheiro sujo e carregar essa culpa para sempre. Ou pode recomeçar. Pode voltar para o Brasil, estudar em uma universidade pública, construir sua própria vida com suas próprias mãos. Vai ser mais difícil, mas vai ser limpo. Ana Clara chorava abertamente agora. Eu não sei o que fazer, pai. Eu sei, e não há resposta fácil. Mas seja qual for sua escolha, eu vou entender. E vou te amar sempre. Pai, eu te amo.
Mesmo com tudo isso, eu ainda te amo. Eu também te amo, filha. Mais do que você pode imaginar. Ele desligou e permitiu-se chorar também. 9 da manhã. A matéria foi ao ar. O site do Brasil Transparente publicou a entrevista completa, sem edições. 2 horas de confissão detalhada de um deputado federal admitindo um dos maiores esquemas de corrupção da história recente. O país parou. Redes sociais explodiram. Hashtags Confessa Castillo e Corrupção Matou foram parar nos trending topics em minutos. Alguns pediam prisão imediata. Outros, surpreendentemente, elogiavam a coragem da confissão. Às 10 da manhã, o presidente da Câmara anunciou o processo de cassação imediata do mandato de Roberto. Às 10h30, o Ministério Público Federal emitiu mandado de prisão preventiva contra Roberto e os outros 7 políticos citados na entrevista. Às 11 horas, a Polícia Federal iniciou operação simultânea em 12 cidades, prendendo todos os envolvidos. E ao meio-dia, quando 2 agentes da PF entraram no Hospital Santa Cruz para prender Roberto Castillo, ele os aguardava no saguão. Olavo, seu advogado, estava ao lado. Deputado Roberto Castillo, o agente confirmou, embora obviamente soubesse quem ele era. Ex-deputado agora, Roberto corrigiu. Estou pronto. O senhor tem direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser, eu sei meus direitos, e não vou permanecer em silêncio. Vou cooperar completamente com a investigação. As algemas clicaram em seus pulsos. Flashes de câmeras explodiram. Repórteres gritavam perguntas. Roberto manteve a cabeça erguida. Roberto Castillo? Uma repórter gritou. Você tem algo a dizer? Ele parou, olhando diretamente para a câmera. Tenho. Quero pedir desculpas. Às famílias que perderam entes queridos por causa da minha ganância. Aos profissionais de saúde que tentam fazer milagres com nada. Ao povo brasileiro que confiou em mim e foi traído. Nenhuma sentença de prisão será suficiente para pagar pelo que fiz. Mas vou passar o resto da minha vida tentando. 6 meses depois. Roberto estava na penitenciária federal de Catanduvas. Condenado a 16 anos de prisão por corrupção, peculato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Outros 7 políticos também foram condenados. 13 milhões dos 23 desviados foram recuperados. Ele dividiu a cela com mais 3 detentos. Dormia num beliche de ferro, comia comida institucional, trabalhava na biblioteca da prisão organizando livros. Era um dos presos mais odiados do país, mas também, estranhamente, um dos mais respeitados entre os outros detentos, porque ele havia confessado. Havia entregado os comparsas. Havia tentado consertar o que quebrou. Castillo, você tem visita. O guarda anunciou. Roberto foi conduzido à sala de visitas, esperando ver Marcela. Ela vinha uma vez por mês, sempre tensa, sempre distante. O casamento havia acabado, mas ela ainda vinha. Por Theo, ela dizia. Mas não era Marcela. Era Theo. Roberto sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que viu o filho desde a prisão. Theo, agora de 16 anos, estava maior, mais maduro, e nos olhos dele, Roberto viu algo que não esperava. Não ódio, não desprezo. Compreensão. Oi, pai, ele disse, sentando-se. Theo, filho, eu não esperava você aqui. Eu sei, eu precisava de tempo. Tempo para processar tudo, para entender. E você entende? Theo ficou em silêncio por um momento. Não entendo como você fez o que fez. Não sei se algum dia vou entender completamente, mas eu havia entender que você está tentando consertar, e isso conta para alguma coisa. Como você está? Totalmente recuperado? Totalmente, sem sequelas. Volto a jogar futebol, a estudar normalmente. Tive sorte. Teve. Muita sorte. Por causa do hospital privado, né? Por causa do dinheiro que você roubou. Roberto assentiu, incapaz de falar. Eu penso nisso todo dia, pai. Penso que eu estou vivo porque uma criança, chamada Júlia, morreu, porque você desviou dinheiro que poderia ter salvado ela. É difícil viver com isso. Sinto muito, filho. Mais do que palavras podem expressar. Eu sei, e é por isso que eu estou aqui. Theo puxou algo da mochila. Um folder. Isso é um curso técnico em saúde pública. Vou fazer quando me formar no colegial. E depois, vou estudar administração hospitalar. Roberto olhou para o folder, confuso. Por quê? Porque alguém precisa consertar o sistema, pai. Alguém precisa garantir que não haja mais Júlias, mais Conceições, mais pessoas morrendo porque o sistema falhou. E se você não pode fazer isso de dentro da prisão, então eu vou fazer por você. Vou dedicar minha vida a isso.
Lágrimas escorriam pelo rosto de Roberto. Filho, não estou fazendo isso por você, pai. Estou fazendo porque é certo. Porque eu tive uma segunda chance que outros não tiveram. E eu preciso honrar isso. Você é melhor do que eu jamais fui. Eu aprendi com seus erros. É para isso que servem os erros, não é? Para que a próxima geração não os repita. Theo se levantou para ir embora. Mas antes de sair, voltou-se uma última vez. Ah, pai, mãe pediu para eu te dar um recado. Os 13 milhões recuperados foram divididos entre os 5 hospitais que nunca foram construídos. As obras recomeçaram mês passado. Um deles vai se chamar Hospital Júlia Aparecida, em homenagem à menina que morreu. Roberto não conseguia falar, apenas chorava. Não apaga o que você fez, Theo continuou. Mas é um começo. É alguma coisa boa que saiu de algo horrível. E ele saiu, deixando Roberto sozinho na sala de visitas. Mas pela primeira vez desde o dia que Theo havia desmaiado naquela sala de estar luxuosa, Roberto sentiu algo além de culpa. Sentiu esperança. Não para si. Ele sabia que morreria naquela prisão ou sairia velho demais para ter uma vida real, mas esperança para o futuro. Esperança de que sua confissão havia mudado algo. Esperança de que seu filho, e talvez outros jovens inspirados pela história, pudessem consertar o que sua geração havia quebrado. 10 anos depois, o Hospital Júlia Aparecida foi inaugurado. 500 leitos, equipamento de ponta, equipe treinada. Construído com dinheiro recuperado de esquemas de corrupção e doações públicas. Na cerimônia de inauguração estava Theo Castilho, agora com 26 anos, administrador hospitalar-chefe do novo hospital. Ao lado dele, Conceição, a mãe que havia perdido o bebê. Agora ela trabalhava como auxiliar de enfermagem no mesmo hospital, tendo voltado a estudar depois que parte do dinheiro recuperado foi usado para bolsas de estudo. E no fundo do auditório, atrás de vidro reforçado e sob vigilância de guardas, Roberto Castilho assistia por videoconferência da prisão. Ele havia recebido permissão especial para assistir à inauguração. Theo se aproximou do microfone. Este hospital representa muitas coisas. Representa segundas chances. Representa que, mesmo dos erros mais terríveis, algo bom pode nascer. Representa que o sistema pode funcionar quando há vontade, transparência e honestidade. Ele olhou para a câmera sabendo que seu pai estava assistindo. Meu pai cometeu crimes horríveis. Ele roubou, mentiu e suas ações custaram vidas. Mas ele também confessou, cooperou e ajudou a expor um sistema inteiro de corrupção. Não o torna herói, não o redime, mas criou uma oportunidade. E nós, a próxima geração, temos a responsabilidade de aproveitar essa oportunidade, de construir o sistema que deveria ter existido desde sempre. Um sistema onde crianças como Júlia não morrem esperando antibióticos, onde idosos não morrem em corredores, onde mães não precisam implorar por atendimento. Este hospital é o primeiro passo, mas é apenas o começo. Aplausos encheram o auditório, e na prisão, sozinho em sua cela, Roberto Castilho assistia seu filho inaugurar o futuro. Um futuro que ele havia destruído, mas que seu filho estava reconstruindo. Não era redenção, mas era legado. E às vezes, legado é a única forma de redenção que um homem pode esperar.